polivalente é muito importante hoje em dia, hein? Cada vez mais importante, não me refiro apenas ao futebol. Vamos lá, o programa de hoje sobre jogadores polivalentes é o programa do entretenimento, hein? Vinhetinha. Muito bem, por que é o programa do entretenimento, da diversão? Porque aqui você vai ter o lúdico hoje. É isso que vai estar presente na nossa análise. Jogadores polivalentes do futebol brasileiro. Claro, a gente faz alguns cortes na lista prévia, porque não dá para colocar tanta gente assim, senão o programa tem 3 horas e já tá difícil vocês aguentarem 1 hora e meia, imagina 3. Então tem alguns nomes aí que a gente tirou também por uma questão de dificuldade de avaliar, porque a gente não viu, né? A gente tem histórias, por exemplo, o Lima, que o Santos sempre, né, tratou como o maior coringa do futebol brasileiro. O apelido dele era o Coringa da Vila. Coringa da Vila, lateral direito, meio campo, várias funções de meio campo e tal. Vale uma menção honrosa aqui, mas a gente não viu jogar, né? A gente tem muito da história do Lima. O BSR estava lembrando antes da gente começar a gravação do Wilson Mano, também considerado um baita coringa, porque fez várias funções diferentes na carreira. Algumas menções aqui, mas vários nomes a gente precisou tirar, né, para poder fazer um programa legal aqui para você. Vamos começar com o Alisson do São Paulo. Alguns estão em atividade, outros não estão mais. O legal do Alisson ele é um beirada, né, como diria o outro, joga do lado do campo e virou um volante, né, segundo volante. Agora, com o São Paulo sem o Pablo Maia e sem o Luiz Gustavo, ele e o Marcos Antônio, às vezes, em vários momentos, eles se alternam, quem é que sai um pouco mais. O Alisson tem momentos que o Marcos Antônio sai pro jogo e o Alisson fica um pouco mais. E tudo isso sendo feito pós superar uma depressão, né, cara? Isso eu acho que é um negócio que é muito impactante, assim, cara. Você ter a força mental de se colocar numa condição de, cara, eu quero ser útil ao futebol de um jeito que eu... Talvez, se eu não mudar de posição, eu não vou ser mais tão útil assim, porque ele lembra, ele jogava, foi beirada de campo no Grêmio, no Cruzeiro. Acho que jogou no Vasco, se não me engano, o Alisson também, não lembro. Não. O Alisson não? Acho que não. E hoje ele é um... Mas hoje é um volante de seleção, né? cara. Primeiro volante até. De seleção. Estava na pré-lista. Cara. E teve uma história, até o Pseudo tá me lembrando aqui, pessoal de superação de depressão e tal. Eu falei. Você lembrou, né? Você lembrou? Jogou no Vasco, sim, em 2013. Perfeito. Jogou no Vasco em 2013, emprestado pelo Cruzeiro. Não me lembrava mesmo. Então, assim, cara, é muito maneiro ver isso, né? Então, pô, eu colocaria o Alisson numa boa nota, assim, de polivalente. E tem um ponto da sinceridade dele, né? Que ele falou recentemente, inclusive para a TNT Esporte, quando ele diz: realmente eu não era muito de fazer gol, né? Talvez por isso que tenha sido melhor eu mudar de posição. Porque ele falou: gol não era muito o meu forte. É bom ter Mas ele jogava nas duas pontas, né? Jogava nas 2 pontas, jogou também por dentro e foi se encontrar recuando, primeiro como segundo e agora como primeiro volante. Que nota para o Alisson? Eu acho legal, cara. Eu gosto também. 6 ou 7. Pode ser. 6? Pode ser. Meia dúzia. Cícero. Você chegou a jogar de atacante com o Renato em algum momento, Cícero chegou a jogar até de zagueiro. Muito bom na bola aérea. O cara que fazia... polivalente, né? Jogava como meia, jogava como 9... Jogava como volante, começou jogando como volante no Figueirense. Era um cara bem polivalente. Cícero e Soares, não era? No Figueirense? Ele jogava como um meia, né? Era o Cícero e o Soares era o atacante, né? Também o Soares foi jogando no Eu acho ele até mais... Já que aqui é a polivalência o principal, acho que ele é mais polivalente do que o Alisson. Tá bom. Porque ele troca até de setor do campo, né, cara? Vai virar centroavante. Diego Souza. Esse vou te falar, dos mais. Muito polivalente. Esse é um dos mais. Bizarro, pô. Ele surge no Fluminense... Camisa 10. Não, ele surge no Fluminense como um segundo volante. Surge no Fluminense como um segundo volante ali. Aí ele vai indo pra frente, né? Eu achava que era o contrário, ele tinha começado como 10, não. Depois vira segundo volante, aí depois volta a andar pra frente e termina como centroavante. Não, ele começa como um segundo volante no Fluminense, depois quando vai a 5 pro Flamengo, que ele faz essa coisa, aí vai pro Benfica, se eu não me engano, volta e aí vai indo pra frente. Que é difícil, né? Geralmente o cara ele vai mudando de posição na carreira do meio pra trás, né? É difícil o cara começar numa função defensiva e de repente virar um atacante, é difícil. E ele virou um bom centroavante, tá? Bom. Parou na seleção brasileira, não foi? Jogando pelo esporte? O Diego Souza parou na seleção brasileira, como 9, é um dos maiores artilheiros de pontos corridos. Ele do meio pra frente, assim, tirando o primeiro volante, o camisa 5, do camisa 5 pra frente, ele jogou em todas.
Ele jogou em todas. Quando ele ainda era mais fininho, ele chegou a jogar aberto também. Então, assim, é um dos caras bem polivalentes. Talvez a gente tenha que segurar pra 10 aí. Possivelmente. Pode ser. É que eu acho que o 10 do programa de hoje, pra mim, é muito destacado. Eu acho que... Não vai ter discussão com o Diego Pra Souza? mim, é muito destacado. Mas, se quisermos segurar pra 10, faz sentido. Só lembrando, a gente tem um nome que tem que colocar aí, o Pseudo, a figurinha do... Coisa, que é o Rincon. O Rincon. Tem que botar o Rincon. Verdade. Tem que botar aí. Tem que ter mesmo. Prepara aí, porque Mas o povo tá vendo desde o início do programa. Isso. Essa figurinha. Os inteligentes já Porque eles vão botar na edição depois, tudo aí bem, o povo... mas beleza, mas não vamos nem falar, mas só pra ele botar aí, né, Pseudo? Pra gente lembrar ali, depois do Daqui a Richarlison, pouco ele aparece aí. depois do Richarlison, a gente falar o Rincon, tá? Vai aparecer já. Elano foi mudando de posição no meio-campo. Elano era no Brasileiro 2002, por exemplo, ele era um terceiro homem de meio-campo. Terceiro homem. Depois ele vai jogando um pouquinho mais recuado. Ele joga um pouquinho recuado. Na seleção ele joga pra frente. A seleção do Dunga era um 4-2-3-1. Ele é um ponta pela direita. Aquele ponta ali, aquele que a gente dizia que era o 4-2-3-1 meio torto. Que ele era um ponta pela direita, mas voltava marcando, fechando, aparecia, fazia gols. O Elano também é bem polivalente, cara. Era um esquema até que a galera que meio que protegia o Kaká, né? Era um esquema pra proteger que liberava fisicamente o Kaká. Liberava um pouco o Kaká. E aí meio que ficava quase um losango em alguns momentos, né? Porque o Elano tinha que descer. Mas aparecia pra frente. Chegou a jogar de 10 em algum momento. Chegou a jogar de 10 em algum Mas eu acho o Alisson, você sair de um ponta pra virar um volante... Eu acho que é mais polivalente do que, às vezes, você ser um meia, um terceiro homem de meio de campo. Você já tá na mesma faixa do campo, né? Você só vai... Você é um terceiro homem de meio de campo que vai dar um passo pra direita e vira um meia pela direita. O Alisson sai de... Cara, você sai... Quantos fizeram isso? É, muito difícil. Talvez o Alisson até tenha que subir, cara. Quantos caras saíram de um ponta pra virar um volante? É uma loucura, pô. Tem um Rincon. Então, o Rincon vai virar o Rincon acho que tá muito, muito, muito alto aí. Eu talvez subiria o Alisson, botaria o Elano na 6 aí. Quer trocar Alisson e Cícero? Não, acho que Cícero virou centroavante. Então ficam juntos os dois e o Elano na 6? Tá bom. Ser. Tá. Beleza. Felipe Maestro. Craque da bola. Jogava muita bola. Esse aí é bizarro. Tecnicamente em termos de qualidade técnica, brincadeira. Bizarro. Porque ele começa como lateral esquerdo, foi um dos melhores do Brasil na segunda metade dos anos 90. Aí vira volante pelo lado esquerdo. Aí vira meia, 10. Vira meia. E vira ponta pela esquerda. Então, assim, esse daí foi bem polivalente. E no Flamengo, por exemplo... E quase sempre jogando muito bem. E no Flamengo, por exemplo, ele era um 10 quase segundo atacante. Pisava na área toda hora pra fazer gol. Esse etc. é bastante. E jogando muito bem, com muita qualidade, né? É mais ou menos que o Cícero, por exemplo. Eu acho mais. Eu acho que é mais também. Então, Porque joga ele pela na 8, qualidade, né? jogaria ele na 8. Joga ele na 8. Como jogava a bola? Porque eu acho que o Felipe tem um ponto de um futebol brasileiro que era um pouco diferente, assim. Do que os jogadores saíam menos, né? Jogadores, hoje em dia... Se o Felipe nasce hoje, se o Felipe surge hoje pro futebol, ele com 18 anos já tá fora do Brasil. Com a técnica que ele tinha... Ele já tá fora do Brasil. E também era um cara que gostava muito do Rio de Janeiro, de ficar no Rio. Ele é o carioca... Cara, o Felipe Maestro, se você me perguntar, a gente fala muito do Romário, né? Mas o cariocão mesmo, pra mim é o Felipe Maestro. Marrentaço. Tem muito perfil, né? Perfil Tem total. bem o perfil. Felipe Melo. Outro bom exemplo de jogador polivalente. Que era ofensivo em alguns... Jogou como meio ofensivo em vários momentos da carreira quando era mais novo, né? Depois vira volante, segundo volante, joga a Copa como segundo volante, a Copa de 2010. Depois vira... Não, ele joga como primeiro volante, né? Não, segundo. É o Gilberto Silva. O Gilberto Silva era o primeiro. Joga como segundo volante a Copa de 2010, depois vira primeiro volante, depois vira zagueiro. E termina como zagueiro. Termina como zagueiro. Pô, é muito polivalente também, cara. Mas é aquele caminho mais natural, né? O cara vai descendo de posição no campo, né? É verdade. Vai recuando. Até né? porque o físico já não aguenta mais. É normal. Não desvaloriza em nada, pelo contrário, porque ele foi mantendo bom nível, ele foi mantendo estabilidade nas posições diferentes, que jogou como zagueiro, nem tanto, mas aí já era um contexto também de Fluminense. Mas foi mais importante, difícil. eu acho que ele foi importante né? como zagueiro. Ótima saída de bola, então foi se adaptando aí, porque tem uma boa qualidade na saída de bola. Eu acho que ele foi importante no Flu, como zagueiro. Que nota pro Felipe Melo? Um 5 é muito? São mais posições, mas é menos impactante. É menos desafiador, entre aspas, né? Talvez. É meio que uma tendência, entre aspas, natural, né? É um jogo nem desafiador, De segundo acontece para mais. primeiro, de primeiro para zagueiro. Acontece mais, né? Acontece e mais. muito mediante a idade. Não é um cara que, tipo assim, pô, tem 27 anos de idade, do nada ele era segundo volante e vira zagueiro. Sim.
Eu acho que é mediante ao passar É um do processo, tempo. É um processo. Apesar de um processo natural, corriqueiro, não é todo mundo também que tem qualidade para jogar em funções diferentes no campo. Você precisa ser bom para isso. Total. Precisa se adaptar rápido. E o Felipe Melo Era bom. teve essa capacidade. Era bom, muito bom. 4, 5, o que vocês acham? Pode ser 5. Cincão, São muitas cincão, posições. Acho que o 5 é bom. É. E o Fernando Diniz, hein? Eu lembro muito pouco. Então, o Fernando Diniz, ele teve essa questão da polivalência ali, já em determinado momento foi ponta, depois foi meia, depois terminou como Ele era como centroavante, volante. né? Não Não, me lembro dele como centroavante, não. Era? Não lembro, Acho não que lembro. Acho que ele foi É um ponta, ponta, ele era um né? meia, né? Ele era um meia, na verdade. Eu me lembro, e acabou que ele foi dando uma recuada ali e terminou como um segundo volante, mas basicamente... Ele era camisa 10, então. Ele era meio com camisa 10 e que foi recuando, né? Ele termina de lateral esquerdo, não é? Eu acho que ele passa para lateral esquerda depois. Lateral esquerda? Não me lembro. Lateral esquerda, não me lembro. Eu tenho zero lembrança Eu do acho que Fernando Diniz. ele passa de meia para lateral esquerdo. O que eu lembro dele, eu lembro dele de volante. Se em algum momento eu lembro dele de volante. Então, mas... eu me lembro que ele começou como meia, vai recuando e vai terminando como um segundo volante. Não acho que seja tão polivalente assim, não. Quer tirar o Fernando Diniz? Até porque pouca lembrança da nossa parte também. Pode ficar uma ser. análise meio... Pode tirar. Meio torta, né? Você Pode acha? tirar. Eu tiraria também. Tiraria? Top. Fecha? Fechou? Fechou. Então saiu o nosso bom Diniz. E o Gerson, hein? É o Coringa. O apelido dele é Coringa por isso. Não é porque ele... Não tal qual... Não é porque ele é o inimigo do Neymar. O Neymar é o Batman. Não estou fazendo piada. O Neymar postou lá que ele gosta do Batman, etc. Tem bom gosto. Tem bom gosto. O Batman é belíssimo do anti-herói e herói. É nosso. Mas o Gerson, o apelido dele de Coringa, vem dessa capacidade que ele tem de jogar em praticamente todas as posições do meio de campo, né? Tirando o primeiro volante, que eu acho que ele não jogou de primeiro volante, mas no Flamengo ele era um camisa 10, né? Quando ele surge no Fluminense. Mas já chegou a jogar... Hoje no Flamengo ele é um meia-direita. No Flamengo ele já foi meia-esquerda em alguns momentos. E hoje não, em 2019 era o segundo volante do time. Então é um cara que de fato faz muitas posições e todas elas muito bem, né? Muito bem. O Gerson no futebol brasileiro, de maneira geral, sempre jogou muito bem. E no momento tá jogando pra caceta também, não à toa. Era titular da seleção brasileira com o Dorival. Muita imposição física, né? Muito ritmo, dinâmica, né? Gosto muito. Que nota VSR a gente dá pro Gerson? Mas eu acho que é mais padrão o meio de campo, né? Eu acho que é mais padrão no meio campo, porque ele começa como um ponta insinuante com o Fluminense, né? Camisa 10, né? Em vários momentos também. Aí depois passa para um camisa 10, aí agora tá recuado mais, joga às vezes como um segundo volante. Eu acho que dá pra junto com o Elano ali. Eu pensei também. Foi mudando de posições dentro do mesmo setor. Parecido com o Elano. Ou talvez baixar os dois e botar o Felipe Melo mais pra frente, porque tem posições do campo diferentes. Tem faixa de campo, né? Faixa de campo. Trocar zagueiro, Felipe Melo né? na O cara virou 6 zagueiro, né? E esses dois na 5? Porque o Elano e o Gerson estão no mesmo setor, né? Tá. A polivalência deles é no meio de campo. Mas o Elano foi lateral também. O Elano foi O lateral. Elano foi lateral também. Então trocar o Gerson com o Felipe? Eu botaria o Gerson na 4. E deixaria o Felipe na 5? Caralho, o apelido do cara é o Coringa, pô. Mas é que ele é o Coringa dentro do mesmo setor ali, né? Meio campo. Eu acho que o coisa dele é mais até de postura do que propriamente de posição, né? Porque o Gerson, no começo do Fluminense, era aquela sensação de falar assim, caraca, esse cara vai ser um driblador, um cara... E aí ele fica parece ser um pouco meio, digamos, meio inconsequente com o jogo, caramba. Depois ele vira um meia, joga como um meia ali, segundo atacante ali, que ele joga na Roma, que ele joga na Fiorentina, né? Fiorentina e tudo. Aí quando volta para jogar de segundo volante aqui no Flamengo, aí sim é uma mudança e no Olympique ele jogou aberto pela esquerda, que daria mais ou menos fazendo a mesma coisa que ele fazia no Fluminense, aberto pela direita. Então acho que tem menos a coisa de polivalente, né? Tá. Acho que ele está fazendo ali variações da mesma coisa. A vinda para segundo volante, essa é uma diferente, mas é tudo dentro do mesmo setor. Eu acho que o Felipe Melo tem mais zaga, né? Defesa.
Jean, recentemente foi avaliado em algum programa Subestimado. nossa, que foi do subestimados, e ele ficou bem votado. Ficou ok. Ficou ok. Ele era muito polivalente. Eu lembro do Jean jogar... As duas principais eram volante e lateral direito. Mas ele já chegou a jogar de meia, quando precisou. E eu tenho quase certeza que eu lembro dele jogando de lateral esquerdo também. Polivalente, ele era muito polivalente, Ele cara. era. Bizarro, ele era muito bizarro. Ele jogou nas duas laterais, ele jogou de volante primeiro, ele jogou Meia. de volante segundo, jogou de meia. É. E ainda fez lado em times assim, no esquema tipo o Mike faz no Palmeiras de vez em quando, né? Ala, né? Tipo um ala. Tipo um segunda linha ali. O Jean era bem polivalente. É mais até que o Felipe, se bobear. Mais até que o Felipe. Bobear, botar o Felipe botar o Jean na 9. Pode, Nove zona? Vai ter que ser, pô. Pode Nove ser. tá vaga ainda, podemos. Porque no quesito ser da não. polivalência, ele entregou... E, pô, foi multicampeão, né? Foi muito campeão. O cara é multicampeão pro Fluminense, Palmeiras. Isso aí, pode. Acho que 9 eu compro. Jorge Henrique. É um beirada, né? Jogava pelo lado. É um centroavante em alguns momentos. Muito raros. Raros. Muito raro, porque era muito Porque era baixinho. bem baixinho, né? Eu acho Lateral, que não dá nem pra ele fez considerar. aula no Botafogo, não fez? Fez aula. Ele fez aula no Botafogo. E fez o ponta ali. Eu acho também baixa a questão tudo de do lado do polivalência campo, né? dele aqui. Eu acho que são coisas dentro da própria função Um ali. pouquinho mais avançado, um pouquinho mais Eu lendário, acho que um pro pouquinho mais Gerson forte. sair de ponta driblador para segundo Também volante, acho. eu acho mais diferente. Que dá pra botar na 2 ou 3. Na 2, eu acho. Eu acho que 2. Tipo, ele era polivalente, até por isso ele tá aqui, mas é a mesma região do campo, né? O corredor ali. é isso, O é corredor. Jorge Wagner. Foi lateral esquerdo, foi Foi. ala esquerdo, Lateral foi esquerdo, meia, ala esquerda, foi meio pela esquerda, Foi foi volante. ponta pela esquerda. e foi volante. E foi volante, Ele era bem polivalente. Ele né? era bem polivalente mesmo. E tecnicamente falando, era bem privilegiado. Eu gosto privilegiado, né? Não Bola era o Felipe. parada muito boa. Mas tecnicamente, ele era bem apurado. Até assim, de lateral passe- direito, quando precisou, jogou, viu? Lateral direito? Lateral direito. Ah, não lembro disso, mano. Até quebrando o galho na direita, ele já Caraca, quebrou. não lembro, mano. Jogou demais, cara. Jogou Pô, em tudo aí que é lugar. bizarro, então. Eu acho que é briga grande lá pra cima, tá? Não sei se pro 10, mas assim, é bem lá em cima. Pô, então é bizarro. Se ele fez Jogadoraço. canhoto de lateral direito? Jogadoraço. Essa eu nem lembrava dessa lateral direita aí. Cara, então tem que ser na 9 por enquanto. No mínimo 9. Tem que ser 9. No mínimo 9, você tem que pensar se não é pra segurar pra 10. É, porque eu acho que vem agora. É o próximo, né? Tá, vamos botar Bota na na 9. nove. Vamos botar na 9. Que se a gente segura mais um pra 10, a gente já vai lotar a 9, né? O programa Jogadores Polivalentes, quando você tem um lateral direito lendário, o lateral esquerdo lendário, cara que jogou na lateral direita, um cara que foi puta de um volante, um cara que foi campeão brasileiro como camisa 10, um cara que foi um craque de bola que nem o Júnior, em todas as posições que ele pisou, ele tem que ser o 10 dos polivalentes, porque não só é um cara... Então não tem briga de 10 que pra você. pra você mim ele não já é o tem. 10. Pra mim o Júnior é o maior jogador polivalente do futebol. Por quê? Ok. Futebol brasileiro. Por quê? Ele tem pelo menos 4 posições que ele jogou pra caceta e ele em várias delas, ou em algumas delas, ele é, por exemplo, o maior jogador do clube onde ele jogou. O Júnior é ainda, pra muita gente, o top 3, top 2, top 5 maiores jogadores da história do Flamengo. E é um cara que é campeão brasileiro jogando mais adiantado, craque. Ele é craque num campeonato jogando mais adiantado. Pra mim, o 10 é o Júnior. Tem briga não pro 10, VCR? É o Júnior mesmo? Já podemos botar o Diego Souza na 9? Pode ser. Porque, cara, Pode ser, porque assim, ele foi um craque de lateral esquerda. jogou de lateral direito. Jogou de lateral direito também, até porque ele é destro, né? Jogou de volante pela esquerda, jogou de um segundo volante, jogou de meia. Na Itália ele jogou de meia, no Flamengo 92. No Flamengo de 92, em vários momentos ele era meia, né? Ele jogava como um camisa 10, foi o melhor jogador do campeonato, jogando assim, fazendo gol. É de fato bem polivalente. Eu fui até pegar aqui, são bem poucos jogos de lateral direito, tá? Pouquíssimos Tem jogos. um ali que também é muito polivalente, que é o Valber. Mas muita coisa. O Valber é doideira mesmo. O Valber é inacreditável. Mas eu acho o Júnior superior, cara. Até enquanto jogador. Ah, sim, em termos de qualidade. Não, tudo bem, mas enquanto jogador Mas o Valber foi o quê? 10? Valber foi lateral direito, lateral esquerdo, foi zagueiro, foi volante, foi segundo volante, foi meia, camisa 10. O Valber. Eu acho Só que a mais carreira do que o do Diego Valber Souza. é uma maluquice, assim, né? Assim, do posto, várias chances desperdiçadas. O Tele Santana dizia que o Valber era um craque, mas que tomou algumas decisões na carreira que ninguém entendia. Já quer dar uma nota pro Valber logo, já que a gente falou dele? Eu acho que o Valber tem que ser 9. Quem que vai cair aí?
Eu cairia com o Jorge Wagner. Eu acho que eu Sei, Cairia cara. com o Jean? eu cairia com o Jean. Tá. Ou cai beleza. todo mundo. Puxa 8 todo mundo, deixa o Jean sozinho na 8. Quer também até cumprir mais nota. Mas aí, tá, Não. entendi. Desce Não. o Felipe Maestro e Do- puxa os não, do três. Não, Felipe deixa o Felipe Maestro. Maestro na 8 Puxa todo mundo. e lá ele empurra aí. Não, mas também o Felipe? Sim, É. O Felipe E aí cai pra puxa o 7. Jean pra 8 Isso, E deixa os outros dois e deixa o Valber na 9. pode ser. junto com o Valber. É. Tá, ok. Valber na 9, então. Com Jorge Wagner e Diego Souza. Esse aqui, o Marquinhos Paraná, que é o próximo, Esse eu não me lembro. foi o Não mais me lembro tanto pedido. assim como... Foi o mais pedido pela galera É? do Twitter. Não me principalmente. lembro tanto nessa noção de polivalente. Ele era volante, né? Era Mas volante. ele jogou de meio e jogou de lateral direito também. É. A Porque galera pediu muito o Marquinhos Paraná. ele tem menos posições de polivalência. Ele, galera que não lembra, ele é, se não me engano, vice-campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Ele é Aquela final pro Estudiantes. Tá. Ele é figueirense, jogou no Sport, no América Mineiro. Mas era um cara que... Qual que era a grande questão do Marquinhos Paraná? Não era nem que, tipo, por exemplo, ele tinha 5 posições no campo que ele jogava. Jogava ele muito de volante e lateral direito, um meio um pouco mais adiantado, mas muito mais lateral direito e volante. Só que trocava quase todo jogo. Então, tipo, tinha 2, 3 jogos em sequência de lateral, aí 2, 3 jogos em sequência como volante. Então, de fato, ele era bem polivalente. Mas são menos posições, por exemplo, que o Jean. Muito menos posições Muito que o menos. Jean. Menos posições que o Felipe Maestro. Isso vai ser tipo o Cícero ali. Eu não tenho essa percepção, não lembro essa percepção toda dele de super polivalente, não. Porque tem um negócio também, né? A gente tem que avaliar a quantidade de funções, posições diferentes que o cara jogou, que o cara fez, e se ele entregou também. É, né? e se ele foi o quão bem. bom ele era, né? Porque também não adianta. Jogou em 6 posições diferentes, tá, mas entregou, foi bem, era um jogador mediano apenas. Não, ele foi bem, mas ele não era o Felipe Maestro. Nem o Jean. Nem de longe. É. Nem de Não, longe. Ele não era nem o Alisson, né? Nem o Alisson, nem o Elano. Acho que desses Agora, que apareceu aqui... Ele é mais polivalente, no quesito polivalência, ele é mais que o Jorge Henrique, por exemplo. Ele é pode mais ser. até do que o Gerson. Ele é no, Mais mínimo, até ele é que no o mínimo Gerson. 3, daí pra cima até. Mas ele é no mínimo 3. Desce o Felipe Melo pra 3 e bota ele na 4, então. Mas o Felipe Melo foi mais jogador que ele. Foi. Então. E o Felipe Eu Melo acho que o também Felipe tem lá. troca de setor, né? De Deixaria o meio Felipe campo lá. pra zaga, eu também deixaria lá. Tá, Também então tá deixaria bom, lá. vai. Michel Esse Bastos. aqui é bizarro. O Dunga inventou também uma polivalência pra ele em algum momento, né? Porque esse aqui, Pô. ele foi pra Copa do Mundo sendo ponta direita do Lyon, convocado pela lateral esquerda Mas do quem Brasil. inventou essa polivalência foi o Dunga, não foi ele, né? Não, mas ele jogava de lateral esquerda. Mas o Brasil gosta de convocar jogador para lateral que não joga na lateral do clube, né? verdade. Nós temos... Danilo recentemente. Nós temos vocação para isso aí. Não, mas essa daí é bizarro. Tu convocar o Danilo, porque ele é zagueiro, terceiro zagueiro, e tu convocar ele pra lateral, tudo bem. Ele convocou pra lateral esquerda o cara que era ponta direita do Lyon. O cara era ponta direita e jogou. Então, o Michel Bastos era bem polivalente. Bem polivalente, bem raçudo, bom Lateral jogador. esquerdo, Bom jogador. volante, ponta, esquerda e direita. Então, assim, bem polivalente. Eu colocaria ele ali junto com o Felipe Maestro. Eu pensei numa 6 ou 7 também. Tá bom, pode 7? ser. 7? Mas acho que não, cara. Eu acho que era 6. 6. Porque, por exemplo, agora o Paulo Baier é bizarro. Cara, o Paulo Baier é 9. Vai ter O que cair Paulo gente Baier é aí. 9. Vai ter que cair Vai 9. ter que cair gente. Vai ter que cair cair gente. o Jorge Wagner. Sabe por quê, cara? Ou O o Diego Paulo Souza. Baier, ele jogou. Ele era Paulo César na época, jogando pelo Vasco. Lateral direito. Paulo César. Depois virou. É tão polivalente que mudou o nome. Mudou o nome, exatamente. Ele era Paulo César. Ele era Paulo César. No Vasco, de início, lateral direito. 90 e tantos, né? 99, sei lá por aí. Deixa eu ver. Aí depois virou volante, virou meia, virou ponta e virou segundo atacante. Pelo amor de Deus. Ele O lateral termina- direito também... Ele jogou de lateral direito também. Então, isso que eu tô falando. Ah, Ele você era falou. Paulo César, lateral direito. Não, mas depois... Ele ainda volta. ele O ainda Palmeiras- volta? Ele volta a jogar de lateral direito. Ainda tem um No- flashback. No Foi Palmeiras ala, ele foi ala em vários momentos. Ele é 9 pra mim, cara. Ele é mais polivalente que o Jorge Wagner. Ele jogou no Vasco em 99 mesmo. Então cai o Jorge 99, Wagner. Cai o Jorge ele Wagner pra ele se 8. profissionaliza em 95, meu irmão. Que loucura. O Paulo Baier é muito. E termina como o segundo atacante. Já mais veterano. Não à toa é um dos principais artilheiros do pontos corridos, né? Quinto ou sexto, se eu não me engano. Cara, que loucura, hein?
Grande Paulo Baier, o interminável Paulo Baier, como a gente chamava já na reta E o final da Pseudo carreira. tomou a decisão de colocar ele com a camisa do Atlético Paranaense, né? Porque poderia ter umas 37 camisas pra Exatamente. escolher aqui pra colocar. Esse também, Brabo. muito polivalente. E eu acho que fez muita carreira por ser polivalente também. Volante, lateral, meia. Tipo, o bicho até zagueiro ele jogou, Ala, cara. jogou de zagueiro. Jogou, não jogou? É. O Richarlison, ele... A quantidade de conquistas que o Richarlison tem na carreira é muito impactada pelo fato dele ser polivalente. Fez de Perfeito. tudo, pô. Fez de Perfeito. tudo na carreira. Cara, Pô. muito bom, E Richarlison. tudo muito bem, né? Muito bem. Tudo num nível alto, sempre entregando muito. Tá começando a complicar, hein? Não, eu acho que o Richarlison ali, eu colocaria o Richarlison junto com o Felipe Maestro Boa. e colocaria o Scarpa na 8. Tá. Cara, o Argumente Scarpa aí sobre o Scarpa. é brincadeira, cara. O Scarpa começa como lateral esquerdo no Fluminense, aí passa a ser ponta esquerda no Fluminense, e depois ele joga do meio pra frente, ele jogou em todas, só não jogou do 5, né? Vou excluir o 5. Tá. Do 8 pra frente, ele jogou em todas, menos de centroavante. Ele jogou de ponta nos dois lados, ele jogou de meia, ele foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro jogando de meia, jogou de segundo volante várias vezes, jogou de lateral esquerdo ou de ala esquerda, final da Libertadores, que o Palmeiras ganha do Fluminense, ele joga de ala pela esquerda. O Piquerez joga de terceiro zagueiro, ele joga de ala pela esquerda. Então, assim, ele jogou de todos. Eu não me lembro se ele jogou de lateral direito, mas ele jogou de lateral esquerdo, de ala pela esquerda, de volante pela esquerda, de meia, de ponta esquerda, de ponta direita. Ele jogou de tudo, cara. Bizarro mesmo. Ele jogou de tudo. E jogando bem. Bizarro. Ele foi eleito... Ele fez quase lateral direito em algum momento na temporada passada. O Scarpa. Ah, sim, que ele faz... chegou- o Lianco ficava... exatamente. Quase lateral direito. Ele em fez alguns lateral momentos. direito, naquele esquema louco do Milito Milito. lá. Exatamente. Bizarro. Ele jogou de ala pela direita, Ala é verdade. direita, pô. Bem lembrado. Cara, muito polivalente. É muito polivalente. Souza. O Souza? O Souza. Sou fã. Grande abraço pro Souza. Monstro sagrado. Curte a gente. Esse, na minha cabeça, seria o meu 0. Pô, não acho não. Por quê? Não? Não acho não. Porque o Souza, ele foi camisa 10, ele foi lateral direito. Pô, um cara sair de camisa 10 pra lateral direito é relevante. E ainda foi volante, né? No São Paulo. Mas eu acho acho que Jorge desse Henrique mais daí... que Concordo. Pô. Concordo. E vou te Mas falar, o Tietê menos ainda. O Tietê foi lateral direito e foi volante, né? Tem muito lateral direito que faz volante. Pode ser, tá certo. Tietê pra mim seria o Então, meu 0. Jorge Henrique 0, Tietê 0? Tietê 0, Tietê Jorge ou Jorge Henrique 1. Henrique? Tá. Tietê ou Jorge Henrique? Mas o Menos Jorge, polivalente. o Tietê ainda sai do setor. Jorge né? Henrique é mais o lado. O Jorge Henrique é mais o lado. Quer ser o Jorge Henrique 0? Tá. Eu pego. Jorge Henrique 0, Tietê 1, Souza 2. Não que o Jorge Henrique não fosse polivalente. Não. Mas é menos do que esse Mas cara. é menos. É isso aí mesmo. Pô, eu tenho dúvida se o Souza não é mais que o Gerson. O Souza virou lateral acho- direito, gente. O Souza foi jogar de lateral direito em algum momento. Saiu de setor, trocou de setor, pô. Tô com você, viu? Vamos trocar. Troca vamos trocar. Cara, o No- Coringa do Flamengo No, está na nota 2. no critério polivalência. Isso. Esse é o critério que a gente tá Cara, trocando. torcida do Flamengo. Ah, mas aí não dá pra agradar. Mas o todos, 10 é como eu domingo, sempre 10 é digo. domingo aí, O ó. Procon está aí pra registrar sua reclamação. Pode ligar pra lá. 10 é domingo. Aí. Se não for feriado hoje, o dia que você tá Hoje vendo não vai dar pra ligar. o vídeo, o dia que a gente tá gravando é feriado, mas no dia que você tá assistindo. Não dá pra saber, tá cheio de feriado. E olha, o pseudo Não para de ter feriado. o pseudo não trabalha no Procon. Não adianta encher a DM do pseudo de reclamação. Ele não trabalha lá. A culpa não é dele. Eu ia fazer. Não dá. Calma. Você entendeu onde que Eu entendi, claro que eu entendi. E agora a gente tem que falar de um que pra mim vai ficar muito alto, que é o Rincon. Já, agora é o Rincon. Verdade. Irmão, verdade. o Rincon, ele começa de 9 da Colômbia. Passa a ser segundo atacante no Palmeiras, depois vira uma espécie de um camisa 10 e termina sendo um dos melhores volantes do Brasil no coisa, assim. Vai dar problema, porque o Rincon é no mínimo 8, né? O Pelo Rincon menos, é no cara. mínimo Pô, 8. é o cara que... É Ah, meu Deus do e céu. ele de volante carregou muito das características de um jogador mais avançado, né? O passe, principalmente, né? Era um jogador muito Que talentoso. vai É assim, fazer? eu cairia o Jorge Wagner para 7, cairia o Diego Souza para 8 e botaria o Rincon na 9. Então vamos ver. Jorge Wagner, 7. É. Quem na 8? Diego Souza. Ou o Jean. O Jorge Wagner ou o Jean? Eu desceria o Jean. Porque o Jorge Wagner tem essa coisa da lateral direita que o Jorge falou. O cara é um canhoto jogando na lateral direita, cara.
Mas o Jean jogou nas duas laterais também, irmão. É, mas é mais normal um destro jogar na lateral esquerda. É, mas é difícil também. Pode viu? ser. Ah. Tá bom, pode ser. Ou o Scarpa. Não, o Scarpa também. Não, Scarpa jogou não. do lado, do Scarpa lado jogou direito. tudo e foi Loucura. melhor do brasileiro. É. Eu É o desceria Diego, o Diego né, mesmo? Souza Pode ser, pode ser. e botaria o Rincon na 9. Tá. É brincadeira o que o Rincon fez, cara. Bizarro, né? Tá. Tá, Então agora nove. falta aqui. Beleza, Já jogo agora falta o programa 3. Tassiano. Não, faltou 4. Tem o Tassiano antes do Arão. É. E aí? Então, o Tassiano, eu acho que ele tem essa coisa de fazer o que o treinador pede, mas acho que falta ali um pouquinho mais de qualidade ali, né? Não, eu acho que o Tassiano Agora, é muito polivalente. em compensação, ele já jogou também até de centroavante, né? Centroavante, ponta esquerda, ponta direita, camisa 10, volante. Rapaz. Tassiano é bizarro, cara. É. Só que, de fato, ele não tem a Em técnica. termos de execução, Então, não é... é isso. Que foi o ponto que o Jorge falou, é verdade. ele fica devendo em quase todas, né? Não, eu acho bom jogador, assim, não é que eu fique devendo, eu acho que ele Não, é um jogador útil. É um jogador útil. É. Ele é um jogador Não é útil. jogador útil. No quesito polivalência, é bem polivalente, mas falta o tamanho, falta ser jogador, pô. Ser protagonista, Isso tecnicamente. derruba a falando. nota, claro. Isso derruba Botar a ali nota. na 2, pô. Ou na 1 ou na 2. 1 ou 2. Pode ser um. Tô na 1. Pode ser Porque ele é um. mesmo Então jogador sobe o do Gerson, Gerson. então, pra não ficar na mesma. Tá bom, boa, excelente. Sobe o Gerson, Sobe o Gerson e bota ele Tassiano na 2. Isso. Tá, Que ele jogou mais posição que o Tietchan, né? por exemplo. ok. Tá bom. William Arão. Pô, eu acho o Arão, nessa questão da polivalência, muito impactante, cara. Porque ele era um segundo volante pelo lado direito. Aí, quando chega o Jorge Jesus fala, tá mal, Arão. Aí ele vira primeiro volante no Flamengo de 2019. E eu já falei aqui, eu acho que o Arão e o Gerson são os caras que permitiram aquele esquema de 2019 funcionar. Porque, assim, era surreal, cara, o que os dois corriam no campo, assim. Não só eles, né, obviamente, mas eles corriam muito. E depois ele vai ser campeão brasileiro jogando de zagueiro, cara. Cara, me lembra aí, cara. Tirando o Felipe Melo, que também é um outro cenário, né? O Felipe Melo chegou a jogar anos como primeiro volante de fato. Me fala aí, um segundo volante, o ponta, às vezes, até um meia pelo lado direito, virar um zagueiro. Quase não acontece, cara. Rapaz. Zagueiro jogando bem, pô. Eu acho mais que o Gerson, por exemplo. O Arão é mais polivalente do que o Não, Gerson. sim, com certeza. Eu botaria na 6, talvez. Ou até mais. Cara, então sobe, já que é mais ou menos a mesma coisa, sobe o Felipe Melo pra 5 e Boa. bota o Arão junto. Tá bom. Fecha. Se bem que... Concordo. Não, mas os que vêm aí são muito polivalentes, né? É ponto. Meu ponto eletrônico. Não foi o Mickey, eu fiquei na dúvida se era o Não, Mickey. os que vêm aí são muito polivalentes, né? O Zé Roberto é bizarro. O Zé Roberto é bizarro. O Zé Roberto vai ter que cair muita nota aí. O Zé Roberto é lá em cima. Lá vai em dar cima, dor de cabeça também. Loucura. Então vamos lá, bota o Arão na 4 Quatro. junto com o Felipe Melo ali. O Rincon tá na 9, né? Só pra lembrar, porque na Rincon tá gravação na a gente não tá 9. vendo. Isso. Rincon tá na 9. Ali, dali. Vamos Pô, descer. o Arão não é mais polivalente que o Elano, não, cara? Eu acho que é, hein? Acho que não, O cara. cara foi parar de zagueiro, velho. Pô, o Elano jogou de lateral, Não, o Elano jogou também de fez ala, teve o jogou lateral, de- teve lateral. Fez lateral. Verdade. Dali eu acho que tem que descer o Alisson da 6. O Alisson, com certeza, concordo. Desceu o Alisson da 6 e desceu o Felipe. Felipe. Felipe vai da ter que ser. 7. O Richarlison Porque pode ser. o Jean e o Richarlison são bizarros da bola, filho. E o Zé Roberto acho que na 7 tá bonito. Não sei não, hein? Não? Puta de um lateral esquerdo. Chegou a jogar de Lateral meia. esquerdo meio ponta craque. esquerda, né? Em algum ponto. Jogou de ponta. Jogou eu de meia. Volante. Eu trocaria o Zé com o Scarpa, hein? Será que eu não troco com o Diego Souza? Não, pô, o Diego Souza jogou em 3 Foi faixas terminar de... exatamente. O cara foi terminar de Vai ser parar na atacante. 7, nosso Zé? Cara, como lateral esquerdo, ele foi parar no Real Madrid, não foi? Foi, lateral esquerdo, foi. Ele era lateral esquerdo, ele não foi pra lateral Copa de esquerdo. 98 por um detalhe, né? Porque ele jogava na Portuguesa. Ele era selecionável pra Copa de Não, 98. ele foi pra Ele 98. foi, né? 98, Ele é o lateral esquerdo reserva. Ele é o reserva, eu acho. É, Acho porque é o que Roberto sim. Carlos. Ah, é verdade, é ele. Ele foi em 98. Que na direita. Era na Cafu direita, e... Cafu e... Zé Maria? Zé Carlos. Zé Carlos. Que jogava no São Paulo, né? É. Convocados. Ele mesmo. Então, ele é o lateral Zé esquerdo Carlos reserva na Copa de 98. e Zé Roberto. E joga a Copa Ele de não 2006 vai pra 2002. como volante. Ele não vai pra 2002. 2002 o reserva era o Júnior. Pô, isso aqui é maneiro, né, não? É, Pô, o é, cara demais. jogar uma Copa como lateral esquerdo. E ser seleção da Copa como volante? Como volante, é. Como É. segundo volante, pô. Eu cairia o Jorge Wagner e botaria ele na 8. Pô, o cara... É aquilo que a gente falou, do cara ser polivalente e craque ao mesmo tempo. O Roberto era craque. É, Ok, é. fechado. Bota ele. E Iago Pikachu é o último aqui hoje. É que Assim, ele Ponta Já direita. falamos do Zé antes. Lateral direito, é lateral direito, ala, ponta. ponta
Volante. E no volante eu não lembro. Chegou a jogar de volante, jogou no Vasco jogando de volante. Segundo atacante, né? Jogando de segundo atacante. Caramba. Ele várias vezes. No Fortaleza ele é segundo atacante. Ala, às vezes. O Fortaleza ninguém sabe o que acontece. Se ele é ala, se ele é segundo atacante, se ele é... Onde ele quer. Onde precisar. Ó, eu sugiro cair o Cícero pra 5, Richarlison pra 6 e botar o Iago Pikachu em 7. Eu pararia no Richarlison, não eu não subiria não. derrubaria o Richarlison. Porque o Richarlison era... Pô, mas ele jogou em coisa mais diferente. Só que o Richarlison foi mais jogador que ele. Entregou mais, foi mais... O Richarlison foi mais jogador que ele também. Eu tô com o Wallace nessa aí. Pikachu na 6. Então tá bom. Dá pra Pronto. parar aí. Fechou. Fechou? Pra gente olhar aí, deixa eu ver. Express, esse programa hoje curtinho, hein? Nossa, o que nego vai chiar, meu pai amado. Teve um dia... Mas tá bem entregue. Tá bem entregue. Teve outro dia Tá que o bem programa teve entregue. 1h30. Esse aqui, meu amigo, é lúdico. Tá bem entregue Cada um com acha o que- Valber, Paulo Baier e Rincon na 9, é absurdo. É, e Júnior na Boiô, 10. na 10. isso. Olha o que entregamos pra você em termos de notas. Acho que é isso. E tem que falar, só fazer menção ao Rosa, o Lima, do Santos, Falamos no falou. início. que jogamos falou toda, no e o início. Wilson Coringa Mano. Valor. E E o o Wilson Jorge falando Mano. nesse programa. O Wilson Mano. Fizemos os Pô, o registros Wilson Mano sobre tem uma isso. capa, tem uma matéria da Placar que tem o Wilson Mano e a Placar botou ele no meio e em volta dele todas as camisas que ele tinha jogado. Eu acho que só faltava ele jogar de goleiro e só faltava jogar ele de lateral esquerdo, se eu não me engano, porque ele jogou olha. em todas as posições. Maneiro. Jogou de zagueiro, jogou de volante, o Wilson Mano demais. fez o gol do primeiro jogo, 1-0 Corinthians, no primeiro jogo da final de 90. Vamos embora, porque o dia que a gente tá gravando é feriado. Então a gente ainda tem um feriado para... Não, e não dá pra dizer que a gente largou de mão no feriado, porque no feriado a gente acabou de gravar um programa de 1h40. Gravamos 2, acabamos de gravar um de 1h40. Então, dá uma moralzinha pra nós. Não reclama de barriga cheia, não. Tá bom. Semana que vem tem mais. Continue dando like, sugerindo temas. Tchau. Fazer a comemoração do Reinaldo pra você.